abençoando seu marido, seus filhos, seus familiares, as pessoas com quem você conviver. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e que eles são bênção também na nossa vida, independente de como eles tenham vindo a este mundo. E eu estou aqui com duas mulheres especiais, vitoriosas, que Deus tem dado sabedoria, graça, a Michele e a Adriane. Ai, mãe, não passa na frente, não. Que são mães de filhos autistas. E a Michele já falou no programa passado sobre o Breno, como ela tem vivido com o Breno, a sua experiência de ter ele, tem sido bênção na sua vida. E aqui também hoje está a Adriane. E interessante, Michele, que você conheceu a Adriane na escola e com a convivência e vendo o Breno, ela descobriu também que o seu filho era autista. Fala um pouquinho sobre isso, Michele. Então, eu coloquei meu filho, que é uma escola inclusiva, e nessa escola tem um sistema de mediador dentro da sala regular. E a Adriane, que na época era estudante de pedagogia, foi ser a mediadora do Breno, mas ela nunca tinha ouvido falar sobre autismo. Senta aqui, Breno, no colo da titia Elisete. Pronto, deixa o Breno aqui e vocês duas falam. Vamos lá. E através do Breno, ela percebeu características semelhantes no filho. Fui ser mediadora do Breno. Quando me convidaram, né, para ser mediadora nessa escola, eu nunca tinha ouvido falar em autismo, não sabia nem o que era. Eu fui pesquisar na internet para poder fazer essa mediação. E assim, o primeiro encontro com ele foi muito legal, ele já chegou logo a mim. E conforme foi passando o tempo, eu fui observando que o Breno estava apresentando algumas características muito parecidas com o que o meu filho fazia em casa. Mas meu filho ainda não frequentava a escola. E foi assim que eu descobri. Quantos anos tinha o teu filho? Meu filho tinha 3 aninhos na época. E você ainda não tinha descoberto nada sobre isso? Nada. E nunca nenhum pediatra falou que ele apresentava isso? Não, nunca tinha ocorrido nada e eu também nem tinha percebido. Para mim era normal da idade, né? Aquela demora da fala, né? Ele não querer interagir com outras crianças. Para mim isso ainda era normal. E foi através do Breno que eu comecei a perceber mais as estereotipias mesmo que o autismo tem, né? Que são específicas do autismo. E foi assim que eu descobri que meu filho também era autista. E aí você levou o seu filho para fazer um tratamento? Na verdade, assim, a minha amiga Michele é quem me ajudou nisso tudo, né? Eu fiquei muito confusa, não sabia como procurar ajuda, onde procurar. E a Michele é quem foi me auxiliando, né? Me dando as dicas dos médicos, né? Os terapeutas, para fazer as terapias com ele. E assim, todo o processo com o meu filho foi realmente uma mãe de autista quem me encaminhou. Olha que interessante, tá vendo? Talvez você esteja aí vivendo um problema e é muito importante você buscar ajuda, né? E, justamente como a mãe pode ajudar outra mãe. Ninguém melhor do que quem vivencia o problema para ajudar outra pessoa. E eu queria, Michele, que você falasse um pouquinho sobre os mitos e verdades do autismo. Bom, um dos mitos mais comuns é porque se fala muito que eles vivem no mundo próprio, né? No mundo deles. E na realidade não, eles vivem no mesmo mundo que nós. A forma de interagir deles é que é diferente. Eles têm dificuldades de se comunicar. Essa semana mesmo tinham várias crianças assim, e o Breno pediu: mãe, eu quero ficar com as crianças. Vai lá, filho. Ele foi e as crianças queriam brincar com ele. Só que ele saiu na mesma hora, pediu colo e começou a chorar. E chorava e ficava as crianças, as crianças. A angústia de querer estar junto com as crianças, de brincar e não conseguir. Então não é que eles não queiram estar no nosso ambiente, eles têm a dificuldade de estar no nosso ambiente, de nos compreender. Isso é muito importante. Eu queria então que você falasse um pouquinho, existe preconceito? Preconceito? Muito. Porque assim, o autismo não é físico. Está ligado mais ao comportamento. E, por exemplo, se eu estou num ambiente e ele fica dessa forma, agitado, andando para lá e para cá, as pessoas acham que eu não dou limite.
né? Que é uma criança Realmente, sem se a pessoa educação. conhece, de nossa, tamanho da criança, não dá limite, que criança mal educada. Eles costumam ter crises de birra. Por exemplo, mudança de rotina para eles é uma tortura. Então, se eu ando por um caminho, estou acostumada a andar por aquele caminho, eu desvio daquele caminho, para ele é uma coisa horrível, ele não entende aquela mudança e ele pode se jogar no chão, espernear. Quem olha na rua diz, essa mãe não sabe criar essa criança é mal educada. Então, são os preconceitos que sofremos. E como é que você pode falar do autista e a inclusão social, escolas preparadas? Você disse que a escola dele tem inclusão social, isso foi importante, tem sido importante para o relacionamento dele com outras crianças. Como é que é feito isso na sala? Sim, o que acontece? Hoje fala-se muito de inclusão, mas a inclusão é uma tentativa frustrada de incluir essas crianças. Porque a escola, ela ainda não tem um preparo. A escola é preparada para crianças neurotípicas, as crianças chamadas normais. Então não há um preparo. Na escola, no caso da escola dele, ela já tem uma visão inclusiva. Então tem o mediador, além da professora, tem um mediador que senta junto com a criança para realizar tarefas. E ela melhor do que eu para falar sobre isso, ela já foi mediadora. Qual é o papel do mediador nessa escola? O mediador, ele tem que fazer com que essa criança ele interage com o meio e também que ele consiga aprender da mesma forma que a outra criança neurotípica aprende, né? Então esse mediador fica o tempo todo com ele, observando também quais são as necessidades dele e criar estratégias para que ele aprenda igual as outras crianças. Isso o mediador tem que estar atento. O Breno, por exemplo, eu descobri que o Breno escrevia na época. Ninguém sabia que ele estava escrevendo, ele escrevia. Só que o Breno, ele escrevia as letras umas em cima da outra. Acabava o papel, ele continuava escrevendo onde estivesse, na mesa, onde era. Então eu comecei a botar pauta nas folhas para que ele pudesse escrever. E foi assim, ele gosta muito, eles se identificam muito com alguma coisa, por exemplo, um personagem, né? Alguma coisa assim que eles gostam muito. Então eu descobri isso no Breno. O Breno tinha assim uma fissura pela Walt Disney. Então eu comecei a pegar personagens da Disney para fazer com que ele escrevesse, né, para que ele começasse a funcionar o cognitivo dele realmente, né, o letramento, coordenação motora, e era assim que eu conseguia ter resultados dele. Eles aprendem de uma forma diferente, porque eles, um dos mitos é até assim, os autistas são mega inteligentes, e na verdade não. Existem alguns que têm como comorbidade o retardo mental, outros que têm o cognitivo preservado, mas têm dificuldade de aflorar, né, de resistência ao ensino. E tem os autistas de altas habilidades. O Breno, ele tem altas habilidades. Ele tem uma outra síndrome associada ao autismo, que é a hiperlexia. Com 2 anos de idade, ele já lia, ele aprendeu a ler sozinho, sem que ninguém ensinasse. Ele tem habilidades para aprender línguas. Ele está falando inglês, espanhol e francês, porque ele pesquisa na internet, entra lá no Google, começa a pesquisar e aprende. Mas assim, o comportamento agitado e a falta de concentração atrapalha em aprender. E a escola tem dificuldade de lidar com isso? Tem, porque a escola está preparada para o aluno copiar do quadro, entendeu? E não dar nenhum trabalho quanto a isso. Ele não vai copiar do quadro. Ele não vai ter esse tamanho. Ele tem essa facilidade de aprendizagem. Ele aprende rápido. Mas o mediador tem que estar atento a isso. Uma das coisas que eu percebi nele também foi isso. Ele só gostava de fazer as atividades ao chegar na escola. Então tinha um tempo para ele fazer a atividade. Então tudo que eu queria dele, eu aproveitava naquele momento. No momento em que iniciavam as aulas, né? Para ele poder me dar os melhores resultados. Ele está no finalzinho do programa, nós vamos fazer uma oração e no próximo programa nós vamos falar sobre o Cora. Você pode falar o que é essa sigla Cora pra gente? Para quem está assistindo no programa de amanhã vai aprender o que é o Cora?
Centro de Otimização para a Reabilitação do Autista. Tá ok? Amanhã a gente vai falar sobre o Cora. Vamos finalizar orando, Michele? Pode fazer essa oração? Senhor meu Deus, em primeiro lugar nós queremos te agradecer pela vida da Elisete, que está mostrando nesse programa a importância de se conhecer sobre o autismo. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelos nossos filhos. E eu quero te pedir em especial que o Senhor vá de encontro às mães que estão sofrendo, Senhor, com esse diagnóstico, que estão sofrendo com a dúvida, com preconceitos, que o Senhor restaure o coração desses pais, dessas famílias, que eles encontrem, Senhor, o sucesso no tratamento dos seus filhos. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olha, um grande abraço, que Deus te abençoe. Fique ligado, amanhã a gente vai falar sobre o Cora.